Seja bem-vindo ao módulo 5 do curso DDRC Dominando a Doença Renal Crônica. Meu nome é Tamires Piraciaba, médica, nefrologista e sua professora nessa jornada. Esse módulo é muito importante, no qual vamos falar sobre os tratamentos da doença renal crônica. A gente sabe que não existe um remédio, uma pílula mágica que faça melhorar a creatinina, que faça regredir, reverter a função renal completamente, mas tem diversos aspectos que podem ser melhorados e acompanhados pelo seu nefrologista. Nessa aula eu quero esclarecer as nomenclaturas dos tratamentos da doença renal crônica. A gente divide o tratamento da DRC em tratamento conservador e em terapias de substituição renal ou terapias renais substitutivas. Então eu vou comentar com vocês como funciona cada um deles. Então o que é o tratamento conservador? Como o próprio nome diz, são medidas que visam conservar ao máximo a função renal. Então, é aquele paciente que tem doença renal crônica em estágio 1 até mesmo estágio 5 e ele está sendo acompanhado para tentar retardar a progressão da doença. O grande objetivo do tratamento da doença renal crônica é colocar um pé no freio para que a doença não acelere, mas, pelo contrário, ela ande cada vez mais devagar, retardando a necessidade de diálise ou de transplante. Então, o tratamento conservador são todas as medidas que visam desacelerar a progressão da DRC. Dentre essas medidas tem dieta, medicações, estilo de vida. Então, quanto mais saudável for o estilo de vida do paciente, maiores benefícios, tanto para os rins como para o organismo como um todo. Então, a atividade física também faz parte do tratamento conservador da doença renal crônica. Também a gente tem que evitar medicamentos, substâncias que possam prejudicar ainda mais os rins. Então, por exemplo, o excesso de anti-inflamatórios, temos sempre que evitá-los, porque eles podem piorar a progressão da doença renal crônica. Tratar adequadamente infecções urinárias, por exemplo, com antibiótico adequado, com antibióticos que sejam menos nefrotóxicos, menos agressivos aos rins. E isso tudo, é lógico, é o médico que vai direcionar o tratamento. Mas é bom que você saiba que sempre que precisar tomar algum remédio, seja para dor, seja para infecção, conversar com o médico, seja o médico do pronto-socorro, o clínico geral, falar, olha, eu tenho doença renal, por favor, vamos optar por um remédio que agrida menos os rins. Não custa nada dar aquela recordada. Então, tudo isso, o tratamento conservador, é feito antes do paciente necessitar de substituição renal. Então, antes que ele precise, como eu já falei, de diálise ou de transplante. Então, dentro do tratamento conservador, também estão medidas para fazer o preparo para a substituição renal no momento adequado. Claro que em estágio 3, se a doença está progredindo lentamente, não precisa fazer o preparo até então. Mas conforme a doença vai avançando, o paciente tem que saber que existem essas possibilidades, tem que se preparar para a terapia renal substitutiva. Então aqui está a classificação, mais uma vez, da doença renal crônica. O tratamento conservador pode ser feito em todos os estágios da doença renal crônica, inclusive no estágio 5. Às vezes a pessoa descobre a doença no próprio estágio 5, ou às vezes a pessoa chega lentamente no estágio 4 para 5, e ainda assim é possível a medida conservadora até que seja necessário a substituição dos rins. É claro que se a pessoa entrar com alguma urgência, necessitar de uma diálise de urgência, ela prontamente deverá ser instituída. Mas não é porque você está com a função renal abaixo de 15 que você tem que fazer diálise, que você tem que fazer transplante. Quanto antes você estiver em acompanhamento com o nefrologista, mais bem preparado você vai estar para esse momento e menos pressa você vai ter que ter, menor urgência para a terapia renal substitutiva. E a terapia renal substitutiva, ela é necessária quando os rins já não são mais suficientes, mesmo com todas as medidas instituídas no tratamento conservador. E aí há necessidade de substituição. Então, no tratamento conservador ainda há função renal, tem infiltração de 60, de 40, de 30, e isso é suficiente para o paciente viver bem com as suas medicações, com a sua dieta, mas chega a um estágio, principalmente abaixo de 15 ml por minuto, abaixo da filtração de 15,
que os rins vão se tornando cada vez mais insuficientes e aí precisa de substituição renal, diálise ou transplante. A diálise pode ocorrer, necessidade dela, seja em situações agudas ou situações crônicas, da doença renal crônica, por exemplo. Pessoas com doença renal crônica em estágio 3, 4, em algum momento da sua vida, pode ser que elas agudizem, que elas piorem abruptamente a creatinina, a função renal. Por exemplo, uma infecção grave, uma cirurgia complexa no coração, e aí elas passam por um fator agudo nos seus rins. Pode ser que elas precisem de diálise em situações de urgência, dialisa e esse fator, uma vez que esteja controlado, pode ser recuperado e ela sair de diálise. Então, pode ocorrer essas situações agudas mesmo no paciente em tratamento conservador. Mas aqui a gente está falando de doença renal crônica, já dessa história natural da doença crônica, lenta e progressiva. A gente vai instituir a terapia de substituição renal baseado nos exames e também nos sintomas do paciente. A gente tem a aula só de quando que precisa de diálise e a gente vai detalhar melhor quando que vai precisar dialisar, quando que vai precisar de transplante. É uma decisão individualizada que o médico vai levar mais uma vez. Levar em consideração os pontos de exame laboratorial e também condições clínicas, sinais e sintomas. A terapia renal substitutiva, então, é dividida em diálise ou transplante. Temos dois tipos de diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal. Vamos ter uma aula sobre diálise e sobre transplante também aqui no curso, mas essa aula introdutória é para vocês entenderem quais os possíveis caminhos da doença renal crônica. Muitas vezes o paciente fica em tratamento conservador para o resto da vida. A gente não tem essa bola de cristal, quanto tempo que vai durar o tratamento conservador. Pode durar a vida toda, pode durar 30 anos, 20 anos, 1 ano. Tudo vai depender da doença de base, da velocidade de instalação, da sua gravidade e também da aderência do paciente ao estilo de vida, dieta e também às medicações. Então, nesse módulo, a gente vai detalhar um pouco mais os diversos aspectos do tratamento da doença renal crônica.